Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Vamos dizer isso juntos? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É o primeiro dia da semana. Ainda que nós consideremos segunda-feira como primeiro dia, por ser o primeiro dia útil, o domingo é o início de tudo, desses demais dias que vivemos fortalecidos pela graça de Deus. O início, Jesus é o princípio, junto com o Pai e o Espírito Santo. E nós ouvimos na primeira leitura toda a trajetória de Jesus sobre esta terra. Pedro, que outrora estava com medo e chegou a negar o Senhor, agora repleto do Espírito Santo, prega Jesus Cristo,
prega o querigma, ou seja, os primeiros elementos da fé cristã, com base no amor de Deus, e tudo aquilo que o Senhor comunica a nós, não é? Sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a conversão, o viver em comunidade. É o resumo da nossa fé que é apresentada hoje por Pedro, repleto da luz do ressuscitado. Também nós não podemos simplesmente celebrar esse dia como mais um dia qualquer. É um dia em que nós professamos a nossa fé de maneira ainda mais viva, buscando as coisas do alto, como diz a segunda leitura. É claro que nós estamos neste mundo, nesta terra, mas nós devemos ver que as coisas que vivemos aqui são meios oferecidos a nós para chegar à grande finalidade, que é justamente a eternidade. Existe uma oração na liturgia da missa que diz mais ou menos assim: que Deus nos dê a sabedoria de atravessar pelas coisas que passam e abraçar as que não passam. Nós temos os recursos nesta terra, temos tantos dons que foram dados por Deus, e tudo isso tem que realmente ser para nós uma razão de nós fazermos um bom uso para uma finalidade maior. É claro que ninguém pode pensar no céu sem antes colocar os pés no chão e atravessar o dia a dia nesta terra, fazendo realmente aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas, estando nesta terra, nós devemos ter o nosso coração voltado para o alto. O grande problema é quando as pessoas confundem os meios com os fins. Nós temos vários meios nesta terra para que nós possamos viver da melhor forma, com dignidade, também fazendo com que cresçam os dons que Deus nos deu aqui nesta terra, para que tudo possa também crescer, se desenvolver, prosperar. Mas nós não podemos fincar nesta terra, confundindo os meios com o fim real. Tem pessoas que vivem nesta terra como se ela fosse o fim de tudo. Muito pelo contrário, existe algo maior do que esta vida. Isso nos faz viver melhor a vida terrena, acreditar na vida eterna, nos faz viver de uma maneira totalmente nova a vida sobre esta terra. Jesus é vencedor sobre o pecado e a morte. Mas nós passamos pela morte nesta terra. Imagine só se nós não morrêssemos aqui. Como seríamos? Talvez arrogantes demais. Porque, querendo ou não, a morte coloca um limite diante de nós. Alguns, muito inconsequentes, se tornariam ainda mais inconsequentes. A morte faz com que nós vejamos que nesta terra há um fim. Agora já não estou falando mais de um fim como finalidade. Estou falando de um fim como realmente um limite, não é? A nossa vida nesta terra terá o seu fim aqui. Se nós não morrêssemos nesta terra, quem sabe nós faríamos barbaridades mais do que nós já fazemos com este tempo que nós temos de vida. Então, a morte, de certa forma, faz com que nós enxerguemos que tudo passa nesta vida, mas
a esperança da ressurreição, nos mostra que a morte não é o ponto final para a vida verdadeira. Nossa alma é imortal e nós somos chamados a uma vida ainda maior do que esta nesta terra. Um dia morreremos, mas nós queremos morrer na graça de Deus, para com Ele viver para todo o sempre. Algumas outras pessoas não vão olhar para a vida eterna e vão apenas se fixar nesta vida. E assim, elas vão acabar se identificando muito mais com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira. E algumas delas, depois da sexta-feira da paixão, não aparecem na Santa Missa no Sábado Santo e muito menos no Domingo de Ramos. O povo brasileiro, de uma forma especial, se acostumou apenas com a morte do Senhor e talvez não celebre com maior intensidade a sua vida na ressurreição. Nós temos aqui, além dos quadros da Via Sacra, nesses painéis nas laterais da nossa igreja, logo abaixo de cada uma das estações, nós temos a Via Lucis. Isso, pode olhar mesmo, olha só, aqui ao seu lado. Nesse estandarte, nesta bandeirola abaixo, nós temos as estações da Via Lucis. Via Sacra é o caminho sagrado da paixão do Senhor. Via Lucis é, portanto, o caminho da luz. Nós temos as estações em que o ressuscitado, nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos, se mostra. Então nós precisamos caminhar com Jesus para muito além da paixão e morte do Senhor. Algumas pessoas, se fixando apenas nessa vida, sabendo que irão morrer, tentam ter o máximo de prazer possível, porque perdendo de vista a eternidade. Então querem de toda maneira, viver no extremo as coisas nesta terra, como se não houvesse mais nenhuma vida depois desta vida. Não pode ser assim com quem crê em Jesus Cristo, que passa pela morte e ressuscita. Os discípulos de Jesus levaram ainda um tempo para compreender que Ele havia de fato ressuscitado. Foi a cena que nós vimos no Evangelho. Maria Madalena, aquela da qual Jesus retirou 7 demônios, ou seja, a qual Jesus libertou de toda a angústia, de todo o tormento, de tantos pecados e seguramente da falta de paz que essa mulher tinha, aquela que tanto foi amada pelo Senhor, que tanto o amou, se encaminha hoje para o túmulo como alguém que vai para um velório, não é? Ela vai até o sepulcro do Senhor, como se Jesus se encontrasse ali entre os mortos. Era de madrugada. Quando o Evangelho fala que era muito cedo, portanto ainda escuro, quer dizer que os discípulos, e no caso esta discípula do Senhor, ainda não enxergava com clareza, como nós também não conseguimos enxergar com toda a clareza o nosso caminho nesta terra. Mas também no começo do dia surge o raiar do sol e tudo vai ficando mais claro, assim como nós também vamos avançando na fé e amadurecendo, entendendo o propósito de Deus na nossa vida dia após dia. E ela encontra a pedra removida, o lençol que cobria o corpo do Senhor estendido, aquele tecido que estava sobre a cabeça do Senhor,
agora estava ali ao lado. Sinais de que o corpo do Senhor não se encontrava ali. Ela então, surpresa, corre e vai até os discípulos. João, o discípulo amado, e Pedro se lançam numa corrida rumo ao sepulcro. João, muito mais jovem, com muito mais fôlego, é aquele que chega primeiro. Mas nós vemos também simbolicamente, nesta corrida de João, o amor que move esse homem a ir primeiro. Quem ama tem iniciativa. Quem ama não deixa para depois. Quem ama dá o primeiro passo no perdão, na ajuda ao outro. Até mesmo quando talvez algumas pessoas não peçam ajuda, mas as suas atitudes estão demonstrando que ela sim, no fundo, quer uma ajuda. Quem ama é aquele que se lança e vai por primeiro. Assim é João. Ele chega primeiro, ele vê que os lençóis estão ali, mas ele não entra. Este mesmo personagem bíblico que mostra que nós precisamos nos lançar, também nos ensina que nós precisamos, num dado momento, parar e esperar. A quem ele espera? A Pedro. Pedro chega depois. Pedro, então, ao olhar para os lençóis, entra. E depois disso, que João vai entrar, respeitando Pedro, que é o primeiro Papa, aquele que oficialmente fala sobre a fé cristã católica. Veja só a atitude de João. Ele vê e acredita. Ele é o discípulo amado. E o seu amor, que o faz chegar antes, não faz dele alguém orgulhoso, não faz dele alguém autossuficiente, não faz dele alguém que se intromete, mas alguém que despertou, mas também sabe o momento certo e espera. Muitos de nós, talvez tenhamos até boas intenções em realizar tantas coisas, mas nem sempre nós sabemos aguardar o momento certo. Algumas pessoas até querem fazer o bem, mas talvez metam os pés pelas mãos, porque precisam, além de fazer, aprender a esperar. Tudo tem um processo na vida. João demonstra isso. Quantos de nós, às vezes, fazemos tanto, não é? E por fim, acabamos não fazendo uma experiência de vida e de fé verdadeiramente. A gente corre tanto, mas para onde de fato a gente está correndo? Algumas pessoas, depois que elas param, ou quando a vida as para, seja por conta de um acidente, de algum procedimento pelo qual elas devem passar, alguma situação em que elas agora têm que parar, não é? E ter aquela paciência consigo mesmas e naturalmente com as outras pessoas. Estes que fazem essa experiência de parar, ainda que seja na marra, não é? Veem que existe ali um ensinamento. Um ensinamento. Se nós não pararmos para contemplar como João contempla e depois de ver, crer, nós também não vamos entender por que nós estamos nesta vida. Quantas pessoas que às vezes freneticamente num ritmo aloprado, louco, podemos dizer, não é? Chegam no momento da vida e param e pensam assim: nossa, mas por que eu corri tanto? E o que eu fiz da minha vida? Onde que eu cheguei de fato? Não que nós devamos ficar estagnados, muito pelo contrário, a gente precisa ter sim coragem, iniciativa, mas a gente também tem que contemplar, e talvez é isso que nos falte
nesta vida, nesta época em que nós estamos vivendo. João é aquele que acredita porque amou. Queremos com ele também, através dos sinais que Deus nos apresenta, ver que o Senhor está sempre presente. Algumas pessoas poderiam, ao ver o túmulo vazio, achar que Jesus simplesmente estava desaparecido e tudo havia acabado. Mas em João existe, além da fé, a esperança, porque ambas foram nutridas pelo amor. A fé passará, é isso mesmo. Nós temos fé nesta vida, nesse caminho que nós fazemos aqui na terra. Quando chegarmos na eternidade, não será mais preciso a fé, porque nós já estaremos face a face com Deus. A esperança nos leva a caminhar, sempre olhando para frente, mas também sabendo esperar o tempo de Deus. Chegará um momento em que tudo se concretizará em Jesus Cristo, que é o princípio, mas também é o fim de todas as coisas, e estaremos com Ele eternamente. É isso que nós aspiramos, ansiamos de todo o nosso coração, na nossa fé. Mas a esperança depois desaparecerá, porque nós já estaremos frente a Ele. O que então restará? A caridade. Essa jamais passará. Que a caridade esteja na tua vida, alimentando a tua fé, renovando a tua esperança e fazendo com que isso te mova sempre, meu irmão e minha irmã, e te faça, nos momentos certos de parar, contemplar aquilo que Deus quer. E assim viveremos a verdadeira dinâmica do Cristo que está conosco, que caminha no meio de nós, do Cristo vivo e ressuscitado. Vamos ficar em pé? E nós vamos professar a nossa fé hoje numa fórmula diferente daquela que costumamos